Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, né, para o nosso último bloco. Estamos no nosso 6º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Estamos estudando agora sobre o absolutismo não qualificado. Então, vamos ler agora, né? Pastor, no intervalo você fez uma pergunta, reformule de novo para nós, que a gente vai responder agora no início dessa aula. Pastor Johnny? Acho que deu uma travada. Mas o temor dela para com Deus geralmente é ignorante. Volta para nós, pastor, porque travou, eu não ouvi. Não sei se os irmãos ouviram. Pode falar. Estou retomando. Bom, o foco aqui é o seguinte, a gente quando fala de ponto de vista, é a vista de um ponto. O ponto de vista que a gente avalia geralmente o caso das parteiras, é o ponto de vista em que elas mentiram para Faraó. Mas nem sempre a gente avalia o outro ponto de vista, qual? O delas terem temor a Deus e não serem homicidas, porque a ordem de Faraó é mate, se for menino, mata. E é o que elas não fazem. Em outras palavras, mesmo que ainda a lei de Deus não tivesse sido dada por meio de Moisés, porque Moisés não tinha nascido, Moisés era, inclusive, uma das miras de Faraó, mas perceba, elas estavam seguindo uma lei de Deus anterior, porque Deus já tinha se revelado por meio da sua revelação ao seu povo, mostrando que Caim mata Abel e que isso não é permitido entre o seu povo. Perceba, pastor, então, exatamente a sua pergunta vai ser muito legal, porque está dentro do absolutismo não qualificado e está dentro, inclusive, das perguntas e passagens difíceis que Agostinho vai responder. E é isso aí, muito legal. Então, pastor, leia para nós agora, página 78, os argumentos de Agostinho contra a mentira. Pode ler ali as primeiras 5 linhas, por favor, do livro-texto. Tem o caso de Raabe também, né, pastor? Caso de Raabe. Inclusive, Agostinho vai comentar aqui, inclusive de Jesus. Vai ser muito legal aqui. Então, leia para nós, pastor, por gentileza. Opa, acho que está falhando, caiu, né? Então, Gil, leia para nós, Gil. Página 78, primeiro parágrafo. Os argumentos de Agostinho contra a mentira, por favor. Leio sim. Os argumentos de Agostinho contra a mentira. Agostinho propôs muitos argumentos contra a prática de falar qualquer mentira. Para ele, falar a verdade é um absoluto, e os absolutos não podem ser quebrados. No entanto, Agostinho é rápido em mostrar que nem todas as falsificações são mentiras. Somente Desculpa. Somente as falsificações feitas com a intenção de enganar podem ser qualificadas como mentiras. Uma pessoa pode ser julgada como mentirosa ou não, de acordo com sua intenção, e não pela verdade ou pela falsidade do que expressou. Desta forma, alguma coisa que seja dita em tom de brincadeira, ou até mesmo seja falsa, não é uma mentira se houver a intenção de fazer o ouvinte entender algo verdadeiro. Porque, por exemplo, se um homem deseja chegar a uma determinada cidade e pede informações a um amigo que, como ele mesmo sabe, é um perfeito mentiroso, este lhe forneceria informações que lhe levariam a um caminho infestado de bandidos. Por esse motivo, o amigo optaria por uma rota oposta e evitaria os ladrões, e até mesmo a morte. Neste caso, não temos uma mentira. Ou seja, né, aqui percebam como essa ideia é bem interessante. Está dando para compreender? Agora, olha só, Gil, leia para nós ainda o último parágrafo. Agostinho insiste que a mentira... Agostinho insiste que a mentira destrói o respeito pela verdade, porque a mentira destrói toda a certeza.
Quando o respeito pela verdade é quebrado ou até mesmo enfraquecido, todas as coisas permanecerão duvidosas. Em resumo, sem a verdade não há integridade. E sem a integridade não pode haver certeza. Uma vez que a falsidade é admitida na comunicação, o indivíduo não mais pode ter certeza de que o interlocutor está falando a verdade. Então, essa ideia do absolutismo não conflitante, irmãos, não faça uma leitura daqui em diante, não tem uma leitura do absolutismo como algo legalista, mas tem uma leitura no sentido que nós acreditamos em princípios absolutos, em verdades absolutas. Uma coisa é a verdade absoluta e outra coisa é eu, imperfeito, que sigo uma verdade absoluta. Estão entendendo? Há uma grande diferença. E aqui agora, na página 79, pastor Johnny, caiu a sua linha, né? Tá com problema de internet? Não tem problema. Caiu. Mas você consegue ler para nós a página 79, lá, o penúltimo parágrafo? Só para a gente poder ilustrar um pouco isso, para a gente poder concluir aqui essa questão do absolutismo não qualificado? Pois não. Em sua obra intitulada, né? Página 79, o penúltimo versículo. O tratamento, né? isso. Joia. O tratamento que Agostinho deu às passagens difíceis. Por tudo que sabemos, a Bíblia parece registrar muitos casos de mentiras justificadas. Agostinho tinha consciência dessas passagens e tentou explicá-las em termos de seu absolutismo não qualificado. Vamos examinar suas interpretações acerca das histórias de Raabe, das parteiras hebreias, de Ló, do juramento feito por Davi de matar a Nabal e das supostas mentiras e enganos praticados por Abraão, Jacó e também Jesus. Dá uma pausa, pastor. Olha só como o Geisler, ele retrata algo, né, citando Agostinho, e coloca, inclusive, Jesus. Perceba, irmãos, a gente sabe que Jesus nunca errou, nunca pecou. Mas deixa eu até abrir um parênteses aqui, bem engraçado para vocês. Um dia eu estava aqui em casa, numa reunião, e um jovem, né, já adulto, mas não era tão jovem, 20 e poucos anos, me perguntou assim para mim, pastor, Jesus passaria no semáforo vermelho à meia-noite? Aí ele começou a me fazer essas perguntas. Eu falei, não, porque se ele passasse no semáforo vermelho, ele pecou. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, não, porque... E aí, me responde, pastor, se está 60 por hora, Jesus ia andar 100? Aí eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão. Ou seja, irmãos, tem coisas que a gente não precisa conjecturar, né? Eu sei que isso pode ser dúvidas legítimas, mas no momento que a gente quer, talvez, trazer a pessoa de Jesus como alguém como nós, eu diria que a gente está fazendo um péssimo serviço, né? Porque Jesus não era um humano como nós, falhos e pecadores. Ele foi tentado em tudo, diz as Escrituras, mas ele não pecou. Até porque, para ele ser o nosso Salvador e o nosso Redentor, ele teria que ser perfeito. Isso não significa que ele não tenha passado, né, por tentações. E se nós fôssemos avaliar alguns atos de Jesus diante dessas teorias, é claro que nós poderíamos até classificar a ele alguns erros, mas quem somos nós para julgá-lo? Aqui, a gente dá a mão à palmatória, acreditando que ele é mais sábio, santo e perfeito do que todos nós. E mesmo que o colocássemos como réu e até culpado em alguma das nossas teorias, ele jamais o seria, porque aqui são teorias humanas e não revelação divina. Tá bom, meus irmãos? Então, esse jovem, eu falei assim, você está querendo arrumar, eu disse para ele, você está querendo arrumar desculpa para pecar. Então, se você quer desculpa para pecar, peca logo de uma vez, mas não vem querendo conjecturar que o nosso mestre, no semáforo vermelho, à meia-noite, num cruzamento perigoso, não passaria, né? E geralmente, irmãos, aqui até para tirar alguma atenção, viu? Eu passo em semáforo vermelho, tá bom? Eu sou um brasileiro, eu moro nessa metrópole chamada São Paulo, e se eu estivesse em Rio de
de Janeiro, em Minas Gerais, em qualquer metrópole, eu faria a mesma coisa. Porque a gente está no Brasil, meus irmãos. Não acredito. Pastor. Você, não, Não você acredito, pode hein? ficar escandalizado. E já tomei multa também de velocidade. E se precisar, por uma emergência, eu vou acelerar. E estou dentro do contexto de pagar a multa, tá bom? E se cometer algum delito, assumo os ônus. Mas eu sou um brasileiro, tá bom mesmo? Para vocês não ficarem com dúvida, ou tentando, ou me colocando aqui num pedestal pelo qual eu não vivo. Agora, é óbvio, irmãos, eu sigo as regras, porque eu acho que são melhores, né? Mas, assim, é Brasil, meus irmãos. Ó, quantas vezes... vamos lá, meus irmãos, nesses últimos anos eu estou vivendo muito aqui, né? Na nossa região do Alto Tietê. Então, quando eu vou para São Paulo, eu me esqueço que eu estou em São Paulo. Então, se eu estou em São Paulo meia-noite, eu esqueço, eu paro no semáforo vermelho. Muitas vezes minha esposa lembra, boa, a gente está em São Paulo. Eu falo, amor, é verdade. Eu olho para os lados e passo, entendeu, meus irmãos? Porque a gente não pode ser ingênuo, né? De repente, ser um alvo com a família. A gente não está nos Estados Unidos, não estamos na Europa, muito menos na Inglaterra, nem no Canadá, tá, meus irmãos? Então, a gente tem que ser coerente com essas verdades, né? Tá bom? Voltando O senhor falou aqui. de multa? Ah, O senhor falou de multa? Aqui. olha, Acabou de chegar. acabou de chegar, né? Né? Mas a gente sabe que também aqui já tem uma outra questão ética pior do que os nossos excessos de velocidade, né, pastor? A gente sabe que virou a indústria de levantar recursos, né? De Exatamente. forma leviana, né? Bom, aí é outra discussão. Mas vamos lá. Então, leia para nós, pastor, aqui. Você leu já, né? Então, agora leia o último parágrafo para a gente, por favor. As parteiras hebreias mentiram ao faraó, mas apesar disso, Deus aparentemente as abençoou. Êxodo 1. A mentira de Raabe salvou os espiões hebreus. Josué 2. E ela foi louvada no rol da fé da carta de Hebreus, no capítulo 11, verso 31. A resposta de Agostinho foi que Deus abençoou essas mulheres por causa da misericórdia que demonstraram. Mas isso não significa que ele, tenha ignorado a impiedade que elas praticaram. Deus não as louvou por elas mentir, porque elas mentiram, mas porque elas foram misericordiosas com o povo de Deus. Assim, não foi o engano que foi recompensado, mas sim a bondade delas. Deus... Dá uma pausa, pastor, dá uma pausa. Olha aí, é o que você acabou de falar há pouco na sua dúvida. Olha a resposta aqui. Olha como que... Irmãos, por isso que estudar aqui, fazer o seminário teológico, ele é muito importante. Porque respostas simplistas não solucionarão problemas grandes das nossas ovelhas. Espiritualidades demagogas, onde um pastor diz, olha, pode crer porque Deus me revelou e faz isso, também não vai responder. Tem vezes que nós seremos colocados diante de situações em que a Bíblia não cita, e algumas vezes a Bíblia cita como essa, e a gente precisa refletir. E tem horas que a gente vai dizer, eu não sei como agir. Precisamos orar, precisamos pensar, precisamos gastar tempo em oração, em reflexão, porque, afinal de contas, Deus nos fez ser inteligentes para que a gente também reflita em momentos antagônicos. Olha, e que lindo são as palavras aqui de Agostinho sobre esse ponto, né? Então, né, pastor, aqui respondeu. E você até mesmo tinha dado uma palavra muito sábia também, dizendo, porque elas não praticaram assassinato, ou seja, elas não cometeram um erro matando, mas elas preferiram cometer um erro diante de Faraó para não cometer um erro diante de Deus e diante do seu povo. Então, mesmo que elas tenham mentido, a mentira delas não foi essa mentira, como o Gil leu há pouco, lá em cima, naquela página 78, quando ele disse, eu vou ler novamente e vou repetir, os argumentos de Agostinho contra a mentira. Agostinho propôs muitos argumentos contra a prática de falar qualquer mentira. Para ele, falar a verdade é um absoluto, e absolutos não podem ser quebrados. No entanto, Agostinho é rápido em mostrar que nem todas as falsificações são mentiras. Somente falsificações feitas com a intenção de enganar podem ser qualificadas como mentiras. Aqui, a gente vê aquela questão da intenção. A intenção dando um tom. Então, percebam que
que tem vezes, irmãos, que tem gente que está falando a verdade, mas a intenção dele é ruim. E tem vezes que a outra pessoa pode até ter cometido um erro, mas a intenção foi boa. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessas premissas para que a gente possa compreender os pontos conflitantes. E aqui, né, nessa história, registra bem. Continua de onde o irmão parou, por favor, pastor. Pois não. Assim, não foi engano que foi recompensado, mas sim a bondade delas. Deus as abençoou, apesar da mentira que contaram, e não por causa dela. Joia. Agora aqui, meus irmãos, ele vai falar de Ló, também é fantástico, ele vai falar, citar o texto de Eclesiastes, e depois ele vai falar também de Abraão, e por último ele vai falar de Jesus. Leia o último parágrafo para nós, pastor, ainda na página 80, porque para a gente correr aqui, porque já estamos dando o nosso tempo. Joia. A narrativa dos evangelhos nos diz que Jesus perguntou: quem me tocou? Como se ele não soubesse. Lucas 8:45. Mais adiante, na narrativa dos evangelhos, Jesus deu a entender os dois discípulos no caminho de Emaús que ele pretendia continuar andando sem fazer qualquer menção a isso. Lucas 24, capítulo 24, verso 28. A resposta de Agostinho aqui é que não existe nenhum tipo de engano, mas instrução. Dá uma pausa, pastor, dá uma pausa. Percebam, meus irmãos, num primeiro momento pode até ser lido como engano e como mentira, mas nós conhecemos a história e dentro daquele princípio filosófico em que você faz perguntas para provocar respostas ou instruções, e inclusive na filosofia nós chamamos isso de maiêutica, eu pergunto, não é porque eu não sei a resposta, é porque eu quero despertar o debate, a interação, a comunicação e principalmente o quê? O aprendizado. Foi o que Jesus fez. Então, aqui Jesus estava instruindo os seus discípulos como até hoje ele nos instrui quando a gente lê as histórias, porque ele sabe quem tocou, quem não tocou, e ele sabe o que aconteceu, mas pode ver que até hoje destaca-se não uma mentira, não um engano, mas destaca-se um ensino. Em loco, quando aconteceu os episódios com Jesus, com a mulher do fluxo de sangue, com os discípulos no caminho de Emaús e conosco hoje. Ou seja, ter essas atitudes não é provocar um engano, nem ser capcioso, mas é provocar o entendimento, é provocar o que é a instrução. Fantástico, não? Então, conclui, pastor, para nós. Vamos lá. Jesus agiu como se não soubesse quem o tocou para ensinar aos discípulos algo que eles não sabiam. Como esse ensinamento foi verdadeiro, nenhuma mentira estava envolvida. A resposta de Agostinho parece implicar que a pessoa não mente quando comunica algo verdadeiro à luz de suas intenções, mesmo que algum tipo de ação duvidosa esteja necessariamente envolvida. Ou seja, isso, mesmo os pontos conflitantes, está dentro do absolutismo não qualificado. Por quê? De fato, mentir sempre é errado. Mas existem muitas leis não conflitantes. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Meus irmãos, olha, já deu o nosso horário e ainda não entramos no absolutismo. Agora a gente ia entrar para o absolutismo conflitante. Então, vamos apenas ler agora o absolutismo não qualificado. Vamos ler o absolutismo conflitante. Não, vamos ler, desculpa. Vamos ler agora o resumo do livro-texto do absolutismo não qualificado, que está na página de número 95. Que aqui ele vai dar uma síntese muito boa. Pode ler para nós, pastor. Joia. Por favor. Resumo e conclusão. Apesar dos aspectos positivos do absolutismo não qualificado, de seus nobres esforços em preservar absolutos sem modificação, há algumas sérias deficiências nessa visão. Ela não é realista, é não misericordiosa, chega a ser legalista algumas vezes
e não consegue ser bem-sucedida em evitar a inevitável modificação de seus absolutos em busca de alcançar uma resposta adequada aos inúmeros conflitos relacionados aos mandamentos divinos que encontramos na Bíblia e na vida real. Dá uma pausa aqui, pastor, Uhum. por favor. Nós temos que lembrar, irmãos, que é um pastor, um grande pastor célebre, um dos maiores teólogos que a história da igreja já teve, que está defendendo ela. Logo, na perspectiva da sua teologia, ele está sendo coerente com a teologia. Mas, na prática, é óbvio que, na prática, Agostinho devia ter vários desses conflitos. Porque, na prática do seu pastorado, assim como na nossa prática da vida e do nosso pastorado, tem vezes que a gente tem que ser flexível, porque a gente não sabe da intenção, a gente não sabe da realidade. Então, percebam que o autor aqui agora, percebam, irmãos, nós estamos aprendendo sobre o absolutismo não qualificado, como ele começa na sua obra, dando 4 grandes nomes, e dentre esses grandes nomes, ele fala de Agostinho de Hipona e Kant. Mas agora o doutor Norman Geisler está dizendo, olha, vamos observar esse ponto. E a gente está aprendendo com todos eles. E é interessante que a gente está aprendendo também com alguém que é especialista sobre teologia, especialista sobre filosofia, para nos dar respostas práticas. Então, todos nós estamos aprendendo com eles, e é interessante essa fala, tá bom? Tudo bem até aí? Eu costumo dizer, irmãos, assim, quando se trata de algumas coisas no mercado financeiro, né? Por exemplo, vá junto com os grandes investidores. Por exemplo, né? Tem horas que a gente pensa assim, mas qual a melhor empresa a gente deve comprar? Qual é a ação? Eu costumo dizer assim, quem é o dono dessa empresa? Quem são os donos da empresa Suzano? Então pode comprar. Claro que aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, mas pensa, há uma família que há gerações cuida dessa empresa. A mesma coisa acontece com a família Klabin. Meus irmãos, são famílias que demonstram que eles fazem aquilo com um acerto tão grande há tanto tempo. É que nem o Rubens Amoeto, dono da Cosan. Eu costumo dizer que esses homens são geniais, essas famílias são geniais, assim como a família que cuida do Grupo Votorantim, são geniais. Então, pode comprar essas empresas que você está comprando com quem? Com pessoas célebres, entendeu? Se você perder, você vai perder muito pouco, porque são famílias vencedoras há quanto tempo? Há décadas. São as famílias que detêm uma fatia do nosso país em riqueza, em patrimônio, em empresa. Ou seja, com certeza você não vai perder, e se perder vai ser muito pouco. Por que eu estou falando isso? Eu gosto de dizer, jogue com os grandes, siga os grandes. E nesse capítulo do absolutismo não qualificado, a gente está seguindo o Norman, estamos seguindo Agostinho de Hipona, Kant, pelo amor de Deus. Dá para aprender com eles ou não? Claro, entendeu? Mas vamos considerar a opinião de todos eles. E principalmente o nosso querido irmão Norman Geisler. Conclui para nós agora, pastor, por gentileza? Sim. Apesar de sabermos que não é um ideal de Deus a existência de reais conflitos morais, também entendemos que este mundo em que vivemos não é um mundo ideal. É um mundo real e caído. E se a ética cristã for adequada a este mundo real no qual vivemos, ela não deve se refugiar por trás não deve se refugiar por trás de absolutos não qualificados. Ela precisa encontrar uma forma aceitável de preservar os absolutos, ao mesmo tempo que procura uma maneira honesta e adequada de suprir uma resposta para cada situação moral. Ou seja, olha aí onde entra o ponto de equação aqui. O Norman Geisler, ele é um pensador, é um filósofo, é um teólogo. Agostinho era um pastor, um teólogo, um filósofo, mas nós conhecemos Agostinho como um pastor, mas aqui ele está trazendo a gente para essa realidade desse mundo caído, da prática do dia a dia. Não é abrindo pressupostos, mas é para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre essa questão. E assim terminamos a nossa aula, meus irmãos, e eu espero ter contribuído com vocês, e vamos ter que deixar para a semana que vem o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado, porque não consegui concluir hoje.
Mas eu acho que foi útil essas aulas e o que a gente passou. Ou se não, meus irmãos, eu não sei ainda, em virtude da nossa agenda, porque hoje é a nossa sexta aula, teremos a sétima aula, a oitava aula, a nona e a décima, mais 4 aulas para resumir muitos outros temas. Possivelmente eu só dei uma pincelada mesmo no primeiro bloco da próxima aula sobre essas 2 alternativas, e aí a gente já vai para os temas. Eu vou pensar direitinho, porque o que acontece, irmãos, temos muitos temas picantes para a gente poder estar trabalhando, eu também quero poder gastar esse material, esse tempo com vocês, discutindo os assuntos, né? Como, por exemplo, aborto, infanticídio, questões biomédicas, pena de morte, guerra, entendeu? Mas aí eu vou decidir. Eu queria ter concluído hoje, senão eu acabo deixando como matéria dada e vocês vão ter que ler, ou senão eu deixarei como matéria dada e vocês terão que ler aqui no livro e aprender, né? Mas, assim, eu vou tentar, eu pressuponho que eu vou fazer um resumo breve, tá? Tudo bem? Mas caso eu não faça, a gente já vai entrar para os outros temas, porque vocês percebam, irmãos, são assuntos muito interessantes, né? Tá bom, meus irmãos? Então, Tranquilo? Beleza. Beleza? Podemos terminar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as perguntas, todas as dúvidas. Né? Não, eu Mais ou gostei pra menos, caramba, acho que mais foi ou muito menos. rico, de verdade. Eu tô gostando. Concordo. Né? E o desejo do meu coração, meus irmãos, é que vocês, assim como os nossos futuros irmãos em EAD, possam estar mergulhando em temas assim, quem sabe, da teologia, logo fazer uma faculdade de filosofia, porque aí vai ser muito mais útil, né, essas discussões, tá bom? Então, que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos ajudando. Amém, meus irmãos? Então, bom Amém. final de semana para os meus Amém. irmãos, para as ovelhinhas, eu vejo vocês domingo, ou melhor, sábado, na nossa reunião que teremos na casa de um irmão, e que Deus nos ajude nesses embates, tá bom? Ok. Amém. Bom final de semana, então. Deus abençoe todos. Graça e paz. Graça e paz, Deus abençoe.